Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E mais uma vez, perguntando de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você nos assiste, também sua participação, seu comentário, sua participação no chat ao vivo, tudo isso é muito importante. Veja ainda se o sino de notificações está ativado para receber diariamente nossas atualizações. Vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Paramaribo, capital do Suriname, onde participou de agenda diplomática com o governo local. Além do encontro com o presidente do Suriname, a diplomacia agendou ainda, o encontro com o presidente da Guiana, destino do presidente Bolsonaro, nesta sexta-feira. O Itamaraty ressalta que o Brasil mantém como Suriname seu maior programa de cooperação técnica nas Américas, programa gerido pela Agência Brasileira de Cooperação. Tanto o Suriname como a Guiana descobriram reservas de petróleo recentemente e o Planalto quer discutir parcerias nessa área. O que conversamos há pouco, na possível prioridade para que o país, através da Petrobras, venha aqui colaborar na prospecção de petróleo e gás. Temos muito que oferecer um ao outro, bem como cooperar. Esse é o nosso sentimento, esse é o motivo da minha vinda aqui, na qual, inclusive, agradeço o honroso convite por parte do nosso presidente do Suriname. Muito obrigado pela oportunidade. Os nossos povos, os nossos países têm muito a ganhar. Critical cornerstone for any relation to exist. Excelência, senhor presidente Jair Bolsonaro e distintos convidados, membros da imprensa, esta visita se reveste de grande importância de vários prismas. E reitero aqui o fato de que estou orgulhoso de ter tido a oportunidade de receber um parceiro de grande destaque e proeminente no mundo da cooperação Sul-Sul. Concluí a reunião bilateral de hoje expressando a necessidade de haver solidariedade entre os países em desenvolvimento e a reitero aqui, na medida em que entendo ser pedra angular para o fomento de qualquer relação que possa persistir. Solidarity, particularly in this period, is needed in order to advance sustainable development for humanity. A solidariedade, sobretudo nos tempos que correm, é fator fundamental e necessário para fazer avançar o desenvolvimento sustentável para toda a humanidade. Suriname and Brazil will therefore continue the long-lasting partnership for the sustainable development of their countries and peoples. I thank you. Muito obrigado. O Suriname e o Brasil, portanto, prosseguirão em seus esforços e parceria hoje já duradoura em prol do desenvolvimento sustentável de seus países e povos. Muito obrigado. President, muito obrigado. No momento dos cumprimentos entre Bolsonaro e o presidente do Suriname, este levou o cotovelo, mas o presidente Bolsonaro se negou. Não, cotovelo não, vamos com as mãos. Claro que o momento repercutiu. Dona Olinda Bolsonaro, de 94 anos, mãe do presidente Jair Bolsonaro, foi internada em Registro, no interior de São Paulo. Segundo o hospital, Dona Olinda Bolsonaro foi internada ainda na última segunda-feira, dia 17. O médico clínico geral, Dr. Petrônio Bezerra dos Santos, responsável pelo tratamento da mãe do presidente da República, não deu muitas informações sobre o estado de saúde ou o motivo da internação de Dona Olinda. Olinda Bolsonaro mora em Eldorado, São Paulo, fica a aproximadamente 52 quilômetros de distância de Registro.
Em agosto do ano passado, quando o presidente Bolsonaro fez uma visita à mãe, ele disse que Dona Olinda estava doente. Minha mãe está com 94 anos, por assim dizer, ela não me reconhece mais. Teve um problema grave de sangramento nos últimos dias e eu resolvi visitá-la, porque pode ser, que seja a última vez. É a vida, é o nosso destino. E quem tem mãe sabe que quem tem mãe viva com essa idade sabe dos problemas e do que nós devemos a ela, disse à época o presidente Bolsonaro. E o Palácio do Planalto prepara mais uma viagem do presidente Jair Bolsonaro, desta vez à Rússia, marcada para fevereiro. A visita de Estado será realizada em meio às tensões entre o Kremlin, que há 22 anos está sob comando de Vladimir Putin, e a Ucrânia. A escalada militar na fronteira entre Ucrânia e o país de Putin, os dois países, é acompanhada com receio pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Apesar do momento delicado na relação da Rússia com o Ocidente, o Planalto não vê problemas com o momento da visita do presidente brasileiro. Um dos objetivos é buscar apoio para um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Neste ano, o Brasil voltou a ocupar uma cadeira provisória e entre os objetivos econômicos também estão aumentar as vendas dos produtos brasileiros à Rússia, especialmente no agronegócio, atrair investimentos russos na área de petróleo e gás e a cooperação nas áreas espacial, cultural e militar. Falando em Rússia, lembramos de um passado, não é? E há muitos que temem muito o tal do comunismo ainda hoje em dia. Ernesto Araújo é um deles. E agora ele é um ex-ministro da área de diplomacia do governo Bolsonaro, não saiu muito contente do governo, não é? Vai ter que responder, inclusive, agora por declarações dadas pelo ex-chanceler sobre um ex-colega de governo, o ministro Fábio Faria. Os advogados de Fábio Faria deram entrada na 7ª Vara Criminal Federal de Brasília com uma queixa-crime contra Ernesto, por injúria, calúnia e difamação. As informações foram parar na mídia, como publicou o colunista Lauro Jardim. O que motivou a ação foi uma entrevista dada por Araújo nesta semana, onde ele insinua que Fábio Faria teria favorecido a China no leilão do 5G, que foi conduzido pelo Ministério das Comunicações. Na petição, os advogados Tiziano Figueiredo e Pedro Ivo Veloso escrevem que logo depois, em sua fala, Araújo passa a sugerir que o partido PP seria financiado diretamente pela República da China e, portanto, no seu entender, as ações do Ministério das Comunicações do Brasil estariam pautadas na realidade pelos interesses dos chineses. Fábio Faria, por sua vez, publicou: "Enquanto a gente trabalha pelo Brasil, uns só atrapalham. A partir de agora, mentiras e teorias esdrúxulas, fruto de criações mentais, serão tratadas na justiça." Diz aquele ditado que no andar da carroça é que as abóboras se ajeitam, de um jeito ou de outro, não é mesmo? A deputada Janaína Pascoal não gostou de ficar sabendo que, pelo próprio presidente, como o próprio presidente Jair Bolsonaro anunciou, que ele, o presidente, quer a ministra Damares Alves para o Senado em São Paulo. De acordo com Janaína, o presidente não sabe juntar conservadores. Ao longo dos últimos 3 anos, Janaína, vimos já, não é, oscilou entre apoiar, cancelar o apoio, criticar, emitir críticas, meio de campo, recentemente mais a favor de Bolsonaro. Ela sonha em disputar o Senado em São Paulo com apoio do presidente. E seu descontentamento ao saber que o presidente falava em Damares para o Senado de São Paulo foi manifestado em um post, onde Janaína Pascoal diz: "Com a habilidade que Bolsonaro tem de reunir a direita, em 23 teremos um Senado vermelho para dar sustentação a Lula", disse Janaína. Muita gente está preocupada nos últimos dias com a informação que circula por aí nos grupos, nas redes sociais, enfim, WhatsApp, de que poderia ser solicitado o passaporte de vacinado nas eleições deste ano. E um dos objetivos seria para prejudicar a candidatura de Bolsonaro à reeleição.
Diante de diversas postagens e notícias dessa natureza, divulgadas aí nos últimos dias, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, emitiu uma nota sobre essa suposta cobrança de passaporte da vacina nas eleições deste ano. De acordo com a Corte Eleitoral, não existe qualquer definição sobre o assunto. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, reiterou que não ocorreu até o momento nenhuma discussão da Justiça Eleitoral acerca do tema e que a notícia de suposta exigência de vacinação para eleitores simplesmente não tem qualquer fundamento. Barroso declarou que, assim como foi feito em 2020, especialistas serão consultados antes de qualquer medida sanitária ser adotada. Nas últimas eleições para conter a disseminação da Covid-19, o TSE ouviu diversos médicos, cientistas e autoridades em saúde antes de decidir o protocolo para que os cidadãos pudessem exercer o direito ao voto e escolher prefeitos e vereadores nos 5.567 municípios brasileiros. Portanto, segundo o TSE, qualquer decisão para as eleições de 2022 seguirá o mesmo roteiro, com o devido embasamento científico e recomendações feitas por especialistas. De todo modo, é aguardar para ver. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade. É uma das notícias mais divulgadas nas últimas horas, não é? O órgão, no entanto, vetou o uso do imunizante pelos imunossuprimidos, pessoas com baixa imunidade. A decisão da diretoria colegiada da Anvisa foi unânime, com 5 votos favoráveis. A agência analisou um segundo pedido apresentado pelo Instituto Butantan, que solicitava a liberação da vacina para crianças já a partir dos 3 anos, o que foi negado. A Anvisa entendeu que era mais prudente aguardar novos estudos sobre a eficácia e a segurança da aplicação da Coronavac em crianças abaixo dos 6 anos. E mais uma partida de um nome artístico muito conhecido no Brasil. Elza Gomes da Conceição, nascida no Rio de Janeiro em 23 de junho de 1930, famosa cantora e compositora brasileira, disse adeus à vida nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro. Em 1999, foi eleita pela rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. Elza Soares aparece na lista das 100 maiores vozes da música brasileira, elaborada pela revista Rolling Stone. Nasceu em uma família muito humilde, composta por 10 irmãos, na favela da Moça Bonita, atualmente Vila Vintém, no bairro de Padre Miguel, e ainda pequena mudou-se para um cortiço no bairro da Água Santa, onde foi criada. Mais tarde, um de seus relacionamentos repercutiu e ficou ainda mais conhecida. Foi com o ex-jogador Garrincha, com quem ela se casou, foi casada. Garrincha foi casada com Elza Soares, com quem teve um filho. Depois da aposentadoria dos campos, o jogador tornou-se alcoólatra e os problemas no casamento explodiram. Mas ele era o grande amor da vida de Elza Soares. Elza publicou em 1969 um livro intitulado Minha Vida com Mané, onde conta detalhes da história de amor que viveu com Mané. Elza Soares morreu exatos 39 anos após Garrincha, seu grande amor. Garrincha também se despediu da vida numa data como esta, 20 de janeiro de 1983. A Caixa Econômica anunciou que a concessão de crédito imobiliário em 2021 foi de 140,6 bilhões de reais, 21% acima do registrado em 2020. As informações foram divulgadas pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Ele, de acordo com ele, o resultado de 2021 ultrapassou em 21% o montante financiado em 2020. Por sua vez, quando comparado com o ano de 2019, o crescimento, foi de 56,1%. Esses recursos financiaram em torno de 616 mil unidades habitacionais, segundo o banco. Esse é o maior volume de crédito imobiliário concedido em um ano na série histórica. No ano anterior, foram 116 bilhões emprestados.
Já começamos janeiro com um recorde histórico. Nós sabemos fazer e temos o balanço mais sólido de todos os tempos. Mesmo com o aumento da Selic, nós já temos esse aumento da taxa de juros precificado. Por isso, não esperamos ter novos aumentos da taxa de juros do banco, disse Guimarães. E André Valadão, conhecido pastor brasileiro que atua nos Estados Unidos, respondeu a uma pergunta relacionada entre igreja, ou relacionando igreja e comunismo. É possível ter uma relação um e outro, ou igreja e comunismo? O pastor foi enfático: não tem como. Não tem como. Se você segue a Bíblia, que é a palavra de Deus, os ensinamentos mesmo da palavra, e se você sabe a essência do comunismo, não tem jeito de você ser crente e comunista, se você sabe mesmo a essência da palavra de Deus, falou o religioso. O pastor e cantor André Valadão, ele lidera uma unidade da Igreja Lagoinha em Orlando, nos Estados Unidos, faz sucesso nas redes sociais com respostas que dá aos seus seguidores. E nesta semana ele foi questionado se é possível um cristão ser comunista, e aí ele respondeu então que não tem jeito. Em live internacional, já que está em viagem, alguns dos destaques da sua palavra na live, o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Outra coisa, Garcia, para avisar que isso aí, a notícia não é nossa, né? É aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tribunal de Contas do Estado identifica 600 obras paradas em São Paulo. Quando você vê uma obra parada, o que você vontade de fazer, Garcia? Acabar com a obra. Quando a gente chegou em 2019, presidente, nós encontramos muitas obras paradas. Terminamos obras que estavam rodando há 47 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 12 anos, há 10 anos. E agora, muito brevemente, o senhor vai lá no Ceará inaugurar obras como a travessia de Tianguá, que ficou mais de 10 anos parada. Obra parada não gera taxa de retorno, não ajuda ninguém. E uma obra parada, faltavam 50 quilômetros para terminar a BR-163. Qual a ideia que deu você para asfaltar aquele pequeno pedaço lá? A gente se acostumou a ver as pessoas, os caminhoneiros atolados lá, ano após ano. Todo ano, os atoleiros nos mesmos lugares, porque a safra acontece no período de chuva. Os caminhoneiros ficavam lá parados. Então foi feita uma força-tarefa, muito planejamento, produção de material no período de chuva, para que no verão a gente avançasse com a obra e pudesse terminar. O senhor mandou priorizar a BR-63, nós estivemos lá com os caminhoneiros em 2019 e dissemos para eles: vocês nunca mais vão passar por isso aqui na BR-63, e concluímos a BR-63 ainda em 2019. O Exército participou dessa obra? Participou, deu uma contribuição importante e mostrou que tem muito know-how para trabalhar, por exemplo, na região amazônica. A notícia triste, eu cheguei na Câmara em 1991 e estava lá comigo, um deputado, tinha um apelido, né? Tampinha, acabou de falecer, totalmente vacinado e faleceu de Covid. Então Deus conforte a sua família. Presidente, tem uma boa notícia para os consumidores de energia. Agora, no mês de janeiro, as distribuidoras de energia vão depositar nas contas dos consumidores 2,4 bilhões de reais. E que recurso é esse? Esse é o recurso dos consumidores que fizeram economia voluntária de energia, de pelo menos 10%. Presidente, 2,4 bilhões na conta de 40% dos consumidores brasileiros. Na conta ou vai ser abatido? Automaticamente na conta. Vem automaticamente, vai ser abatido na conta do consumidor. Isso, presidente, também foi fundamental para que nós superássemos o desafio da escassez hídrica que nós tivemos, da seca que tivemos no país. E isso, presidente, fez o consumidor brasileiro economizar 9,5 bilhões de reais. Essas termoelétricas que o senhor falou, elas não precisaram ser acionadas e com isso o consumidor deixou de pagar mais 9,5 bilhões de reais. Então, parabéns ao consumidor brasileiro, vocês foram fundamentais também para que nós superássemos essa situação difícil. A ONU define como exemplar a atuação humanitária das Forças Armadas na Operação Acolhida, lá em Pacaré. É o pessoal que foge daquele regime do Maduro, do Chávez, tão defendido ainda por Lula, para a turma toda do PT aqui. O pessoal está fugindo daquele regime, né? Lá não tem mais animais de estimação, comendo cães, comendo gatos. Tá? E eu estive há poucos meses
lá em Boa Vista, não fui até Pacaraima, visitando os abrigos dessas pessoas. Uma coisa terrível, famílias destruídas, geralmente está a mulher sozinha lá, 2, 3 filhos, ou um filho, outro no ventre. Tarcísio, alguma inauguração pela frente? Vamos lá, presidente, vamos bater a nossa agenda. A gente falou aí do leilão da BR-381 que vai acontecer em fevereiro, até o final do mês. Falamos do leilão de privatização que vai acontecer no dia 26 de março. Dia 4 de fevereiro está marcado a gente ir lá em Tocantins para verificar o andamento das obras da ponte que fica entre Xandinhoá e São Geraldo do Araguaia, na BR-53, que é a famosa Belém-Brasília. Uma obra que era muito desejada, não se equacionou a questão de licitação por muitos anos. A gente foi lá, encarou, fez a licitação, a obra está em andamento, está andando bem, termina esse ano. Aí a gente vai também, presidente, no dia 1º de fevereiro, assinar o contrato da Nova Dutra, que é um negócio sensacional, né? 15 bi de investimento, redução de tarifa de mais de 30%, pedágio zero para moto, iluminação de LED na rodovia inteira, muita melhoria operacional, muita faixa adicional, caminho de Romeiros lá em Aparecida, muito investimento na região de Guarulhos, nova descida da Serra das Araras, duplicação da Rio Santos, né, do Rio de Janeiro até Angra dos Reis, melhoria de operação e investimentos em adequação de capacidade até Ubatuba. Depois o senhor vai, presidente, inaugurar a travessia urbana de São José do Rio Preto, ia ser dia 11, vai ficar para depois do dia 20, questão de agenda do senhor e viagem internacional, mas também aí um grande evento. E esse ano vai ser o ano aí das entregas dos contornos, das pontes, das duplicações. O senhor tem para entregar aí o contorno de Pelotas, o contorno de Barra do Garça, o contorno de Aragarças, o contorno de Jataí, a ponte de Foz do Iguaçu, a ponte de Xambioá. Vamos iniciar a ponte de Xingu. Você lembra da ponte de Xingu? Lembro. Eu mandei um vídeo para você. Exatamente. Foi um cidadão mandou um videozinho, eu mandei para você. Tarcísio, dá uma zoiada aí. É isso Mais aí. do que zoiou. Tu começou a fazer a ponte. Já contratamos, vamos começar essa obra, a gente vai poder visitar daqui a pouco essa obra aí. Vamos fechar a duplicação da reta Tabajara, lá na 304 Rio Grande do Norte, até o entroncamento com a BR-226. Fechar a travessia de Santa Maria, enfim, tem uma série de obras aí para o senhor visitar e entregar. Cuidado, se o Tarcísio zoiar para você, pode se asfaltar, hein? Tem aquelas figuras, né, de desenho animado, o T-Flash, o cara que olha lá, o olhar vermelho, como é que é? Funde não sei o que lá, o Tarcísio quando olha, pinta lá um asfalto. Tarcísio, não vai na praia da Barra da Tijuca não, Tarcísio? Não vai asfaltar a praia da Barra não. Falando de energia, que é uma notícia, eu acho que todos nós temos que ficar felizes. Ano passado, as duas fontes de energia que mais cresceram no Brasil foi a eólica, a dos ventos e a solar, presidente. A solar cresceu 132%. Presidente, isso significa que aquele que tem a placa solar na sua casa, no seu prédio, vai pagar menos energia, uma energia mais barata, e isso tudo foi proporcionado por medidas que o seu governo adotou, como a isenção de taxa para importação desses equipamentos, e isso é um crescimento que vai ajudar muito o Brasil. Hoje, presidente, a eólica e a solar já representam 20% da nossa capacidade instalada de energia elétrica. Então, é um dado muito positivo, eu acho que nós temos que comemorar isso. Você fala em isenção, né? Quando é imposto de importação, a gente pode trabalhar na diminuição ou para a eliminação do imposto, você não tem que buscar uma fonte alternativa para cobrir aquilo. Pode ver. Então, nesse momento, foram placas fotovoltaicas, bateria de lítio, tudo tiveram imposto zerado, exatamente para ajudar a pessoa a instalar esse equipamento em casa. Inclusive, quem quiser vai na Caixa Econômica Federal, tem uma linha de crédito para isso na Caixa Econômica Federal. É difícil saber onde a Caixa não está metida, né? A Caixa, realmente, o Pedro Guimarães é um grande sucesso. E quando se fala em imposto de importação, alguns não entendem, né? O Gilson, do turismo, ficou muito feliz porque foi zerado o imposto de importação de veleiros. Aí você pode perguntar, o que eu tenho a ver com veleiro? Não, cada veleiro, em média, são mais 2 empregos no Brasil. A Europa, se veleiro, tem 7 milhões de veleiros. Aqui o número é muito pequeno. Então, quando uma pessoa a mais está empregada,
obviamente isso é bom para todo mundo, né? A última notícia aqui, Tarcísio mais alguma coisa? Não, Tá bom, né? Quer faltar nada para outra, Tarcísio? falta A última notícia aqui, pessoal, olha só. Não é crítica, não, são números, né? E com números não tem como a gente se enganar, né? Então, o Ministério da Justiça, primeiro ano do nosso ministro Sérgio Moro, apreensão de cocaína, 1.700 quilos. Então, primeiro um ano de Moro, 1.700 quilos. O ano seguinte, 2020, foram 4 meses de Moro, e quase o resto todo foi do André Mendonça. Passamos de 1.700 quilos para 8.000 quilos de cocaína. E o ano passado, um pouquinho do André Mendonça e muito aqui do Anderson, 18.000 quilos de apreensão de cocaína. Isso aqui chama-se produtividade, chama-se trabalho sério. É trabalhar para o Brasil, não para si. Então, 2019, 1,7 toneladas, 2020, 8 toneladas e 2021, 18 toneladas. Se Deus quiser, eu gostaria de não ter que bater recorde esse ano, porque senão não estava entrando no cocaína no Brasil, né? Mas como a gente acha que, infelizmente, esse comércio aí é muito difícil acabar, eu acho que o Anderson vai bater o seu próprio recorde de 18 toneladas. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.